E seja muito bem-vindo, aprovado, aprovada. Se você chegou até aqui, módulo 3, parabéns, você está seguindo muito bem o plano de estudos. E agora a gente vai falar sobre noções de economia e finanças, tá bom? Realmente é um conteúdo que você vai ter um pouquinho maior de noção, né, sobre o mercado financeiro, realmente, sobre a economia. E a gente tem aqui a definição de economia, que é a ciência social que estuda a produção, distribuição de consumos de bens e serviços, tá? E aí a gente tem aqui alguns indicadores econômicos que nós vamos estudar, e a gente vai começar pelo PIB. De repente você já viu na televisão aí, cara. Está aí o William Bonner pega e fala assim: poxa, o PIB do Brasil em 2021 subiu X%. Ah, o PIB do Brasil em 2022 caiu X%. O que é isso? É o indicador de temperatura da nossa economia. Geralmente, quando a gente tem um PIB que está subindo, a gente tem um aquecimento da economia, a gente tem uma indústria produzindo mais, a gente está produzindo serviços, produzindo ali realmente mais empregos, e isso faz com que a economia ela suba, porque a cadeia que está envolvida ali é muito grande. Agora, ao contrário, também é verdadeiro. Caiu o PIB, a gente está tendo realmente ali uma produção menor, a gente está tendo um funil de empregos menor, e a gente está é, conseguindo ali restringir a nossa economia. Ou seja, a gente tem diversos indicadores para poder medir a economia, o PIB é uma delas, tá? E aí vamos lá, eu vou fazer uma definição quadrada e vou trazer o exemplo para vocês, tá? O PIB é o produto interno bruto, é a soma de todos os bens e serviços produzidos em um país durante certo período, beleza? Esse índice só considera bens e serviços finais, tá? De modo a não calcular um mesmo item duas vezes. Então, é bens e serviços finais, tá, galera? Eu já vou dar o exemplo para vocês. Ó, a matéria-prima usada na fabricação não é levada em conta. Por exemplo, um pão. Você vai na padaria comprar o pão, a farinha de trigo que foi usada para produzir aquele pão, ela não entra na contabilidade do PIB. Só entra o pão, que já é o produto que foi derivado da farinha, tá? E agora vamos aí para um exemplo bem legal para você memorizar, para não ter erro, tá? Vou dar o exemplo do sofá. Vou fazer a fórmula quadrada aqui, ó. O cálculo do PIB deve considerar apenas o valor agregado, descontando sempre o valor dos insumos. Que são os insumos? São as matérias que foram utilizadas, matérias-primas, para poder produzir determinado item. Ó, imaginamos que uma indústria tem um custo de matéria-prima de R$ 1.000 para produzir determinado produto e vende esse produto por R$ 1.800, certo? Assim concluímos que essa indústria contribuiu para o PIB com R$ 800, certo? De cada produto vendido. Ou seja, você está aí, né, na sua casa, ou você está mobiliando a sua casa agora, ou você está na sua casa e quer trocar o seu sofá. Você vai até a loja mais próxima que você viu aí no seu Instagram, achou maravilhosa aquela loja, você viu uns sofás ali maravilhosos, você chegou naquela loja lá, olhou o sofá, sentou, adorou, certo? Curtiu, já pensou no Netflix ali, comendo aquela besteirinha gostosa no final de semana, falou, poxa, eu vou levar o sofá para casa. Daí, aquele sofá ele custa R$ 1.800, certo? Porém, aquela loja que você foi lá, ela comprou, ela utilizou, né? Ela também, além dela vender, ela fabrica, né? Habitualmente eles fabricam e tem a loja para fazer revenda. E o que ela fez? Ela utilizou-se, tá? De R$ 1.000 para ter todos os custos de produção, certo? Desse sofá. Você está vendo aqui. Desde compra de madeira, compra de estofado, certo? E aí compra do tecido, e você comprou por R$ 1.800. O que ocorreu aqui? O que vai ser agregado ao PIB são os R$ 800, certo? Que é um menos outro. Beleza? Então, só para você associar, tá? A matéria-prima não leva em consideração, e sim o valor final vendido, tá? Menos a matéria-prima é que é levado em consideração para conta do PIB. Beleza, galera? Então, essa daqui tá legal, né? Agora a gente vai para a parte teórica. Como isso vai aparecer na sua vida na parte teórica na prova, tá? É a equação do PIB. O PIB é obtido pela seguinte equação:
PIB é igual consumo mais investimentos mais gastos do governo mais saldo da balança comercial, que seria exportação menos importação. A gente está falando do país de modo geral, certo? Então, olha só como você vai associar isso, tá? Ó, fórmula do PIB sob a ótica do consumo. Você não vai precisar fazer conta na sua prova, tá? Você não vai precisar fazer conta. Fica tranquilo. Só vai fazer conta a partir do CEA, tá? CPA 10, CPA 20 não faz conta. Então, presta atenção. O que a prova vai colocar lá? Ela vai colocar assim, ó. C de consumo, mais I de investimentos, mais G de gastos do governo, certo? Mais NX. O que seria o NX? São as exportações líquidas, desculpa, são as exportações menos as importações que aquele país fez. O que é exportação? Produziu aqui, vendeu para a China, vendeu para os Estados Unidos, certo? O que é importação? Você está aqui, né? Você compra da China, você compra dos Estados Unidos. Isso é importação. Um menos outro vai dar o NX, que são as exportações líquidas, tá? Cara, como é que eu assimilo isso para a prova? Muito tranquilo. A prova ela vai querer te embananar, cara. Ela vai colocar lá o Czinho, o Izinho, o Gzinho, o NX, certo? Eu vou repetir isso aqui 2 vezes. Por quê? Olha o que eles são sacanas, cara. Vão querer confundir sua cabeça. Não adianta, ó. Vai colocar aqui, ó. É C mais I, certo? Mais X, mais G, menos NX. Aí você vai cair lá nessa coisinha aqui, ó. Você vai falar, pô, mas tem exportações menos importações. Esquece, esquece. Já caiu na pegadinha da prova. Você perdeu, tá? Ele vai falar assim, sobre a ótica, qual é a fórmula do PIB sobre a ótica de consumo? Vai ser a pergunta. Aí você vai ver lá de novo, lá a questõezinha. É C menos I menos o G mais o NX. O que aconteceu? Cara, você está reprovado, você caiu de novo nessa daqui. Então, o que você vai fazer? Você vai associar, tá? Você vai associar essas siglazinhas, essas letrinhas, desculpa, tá? Vai associar essas letrinhas aí a uma coisinha que eu vou te passar aqui agora, que eu aprendi, inclusive, com o professor Edgar de Abreu, tá? E o nosso Lucas Silva, que são sensacionais, cara. Olha só, é mais, certo? Já lembra disso, são 3 mais, não tem como errar. Agora, olha só que associação maravilhosa. Olha que macete que você vai fazer. Tenho certeza que você conhece esse carinha aqui, ó. Banda capital inicial e o NX0. Certo? O que você vai associar para sua prova? Macete do Edgar de Abreu e do Lucas Silva, tá? Olha só. Nós temos aqui o C de consumo, o I de investimentos, o G de gastos e o NX de exportações, menos importações. São as exportações líquidas. Você vai associar assim, ó. Pensa comigo. Vou até colocar em verdinho aqui, ó. Porque você vai acertar essa, ó. Capital inicial ganha mais do que o NX0. Olha só que fácil. O capital inicial ganha mais do que o NX0, tá? Por quê? Czinho e G, capital inicial, certo? Ganha, o G tá aqui, ó, certo? O mais vão ser os sinais que você vai utilizar lá para poder não errar na fórmula. E NX0 está aqui, ó. Então pega o macete, tá? Ou então, ó, o Lucas Silva fala assim, ó, cara inteligente gosta mais do NX0. Entendeu? Então, meu, olha só, são macetes que a gente vai aprendendo aí e que vai ajudar a gente na prova. Então, realmente, é um macete engraçado, mas é um macete legal. Então, cara, esse aqui é o PIB, é um resumo. A gente não precisa prolongar, não precisa ficar falando um monte de coisa para você aqui, porque não é necessário no momento. Quando você quiser, você se aprofunda mais no assunto. Mas para a prova é isso daqui. Beleza? Então, espero que tenha entendido. Volta no vídeo aí quantas vezes você quiser. Estuda um pouquinho mais, se tiver dúvida, chama a gente, tá? Vamos para a próxima aula. Valeu!